Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. E agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Karsu vê o próprio mundo desmoronar, de uma vez só. A guarda dos filhos escapa das mãos dela, como se nunca tivesse sido dela de verdade. O choque vem primeiro. Depois, a revolta explode. Ela avança contra Erra, sem pensar, sem medir consequências. O desespero fala mais alto. Enquanto isso, Tio-Sin, Dennis, Selin, sentem o vazio de serem arrancados da mãe. Um silêncio pesado toma conta, como se aquela separação tivesse arrancado algo de dentro deles. Karsu fica ali, paralisada, afogada em culpa. Cada erro, cada escolha, tudo volta como um peso impossível de carregar. E, no meio de tanta dor, alguém decide partir. Ferido, esgotado, sem forças nem para lutar. Ele simplesmente escolhe ir embora, para sempre. Tudo isso, e muito mais, você acompanha agora. Tio-Sin abre a porta de casa, tentando esconder a realidade. As amigas chegam, animadas, cheias de expectativa. Ela quer impressionar, quer parecer normal. Mesmo que nada esteja normal. Por favor, mãe, pede hambúrguer, pizza. Karsu hesita, mas cede. Talvez, só talvez, aquilo traga um momento de alegria. O entregador chega. O valor vem como um soco. 3.700 liras. Karsu trava. Mesmo assim, tenta pagar. O cartão falha. Saldo insuficiente. O constrangimento cresce. Ela tenta juntar o pouco que tem. Algumas notas, moedas. Cerca de 400 liras. Não chega nem perto. O silêncio fica insuportável. Sem saída. Ela respira fundo, engole a vergonha e devolve o pedido. Feliz observa tudo. E a dor escapa em forma de palavras. Olha onde a gente chegou. As crianças encaram a mesa, sabendo que aquilo era tudo o que restava. A frustração aparece no olhar. Tio não esconde. Reclama. E Feliz, já no limite, explode. Um dia vocês vão sentir fome de verdade, para aprender. A tensão corta o ar. Lá fora, o entregador não esquece. Reclama, expõe. Transforma a situação em vergonha pública. Homer ouve tudo. E age rápido. Pouco depois, ele aparece. Carregado de sacolas. Comida, muita comida. Enviada por raça. Karsu reage na hora. Leva tudo de volta. Orgulho, dignidade. Ou o pouco que ainda resta disso. Feliz não aguenta mais. Sai, sem olhar para trás. Cansada, esgotada. Sem forças para mais uma discussão. Karsu fica. Olha para os filhos. A fome, o cansaço, o desespero. E cede. Dessa vez, ela cede. Permite que a comida fique. Mas por dentro, algo quebra. Mais tarde, Feliz tenta respirar. Vai até a casa de Turca. Desabafa. Eu não aguento mais. O peso da casa, das contas, dos filhos. Tudo parece demais. Elas falam sobre dinheiro. Sobre explicar o inexplicável para crianças. Principalmente para Tio-Sin. Então, um detalhe chama atenção. Um presente caro. Incompatível com o discurso. Feliz observa. Analisa. E entende tudo errado. Quando elogia a bolsa, Turcan tenta minimizar. Mas já é tarde. Na cabeça de Feliz, aquilo vira outra coisa. Uma tentativa de esconder, de evitar, de não ajudar. A dor vira raiva. Eu nunca pediria nada a você. As palavras saem afiadas. Turcan tenta explicar, mas só piora. O mal-entendido cresce. Vira ferida. Feliz não segura mais. Sai dali, destruída, com a sensação de que até a própria irmã a julgou no pior momento. No dia seguinte, a vida continua, mesmo em pedaços. Homer ajuda com caixas. Irmak tenta recomeçar. Um novo trabalho. Uma nova tentativa. Enquanto isso, as crianças seguem para a escola. Erra aproveita o caminho. Tenta entender a situação. Como estão as coisas em casa? Tio-Sin não segura. Tá tudo horrível. Sem filtro, sem suavizar. Ela conta tudo. A visita das amigas. O pedido de comida.
a devolução por falta de dinheiro, a vergonha, a frustração. Erra tenta consolar, dá um tempo, tudo vai melhorar. Mas nem ela acredita totalmente nisso. E tio sim, já cansada, rebate, com tristeza, com raiva, com uma dor que criança nenhuma deveria sentir. Mais tarde, o clima esquenta em outro lugar. Feliz encontra Ruia. Troca de olhares. Farpa por farpa. Júlia entra no jogo. Provoca. Insinua. Se aproxima, cada vez mais, de Raça. E ele adorou o que eu preparei ontem. A frase vem carregada, cheia de intenção. E o desconforto fica impossível de ignorar. Feliz não deixa passar. O olhar dela endurece. O sorriso vem carregado de ironia. Ótimo, então faz assim. Hassan cuida dos kebabs. E você fica com os aperitivos. Uma pausa. Ela inclina levemente a cabeça. E quem sabe vocês dois não montam um festival gastronômico juntos? A provocação é clara, direta, cortante. Ruia não recua. Responde à altura. As duas trocam farpas, uma atrás da outra, cheias de indiretas, de orgulho ferido, de uma rivalidade que já não dá mais para esconder. Quando se afastam, o clima ainda está pesado, quase palpável. Mas Feliz não esfria, não consegue. Logo depois, ela encontra a Raça. E tudo o que estava entalado explode. Da próxima vez, não manda nada. A voz sai dura, sem espaço para diálogo. Ela menciona os kebabs. Minimiza o gesto. Foi só porque as crianças quiseram. Por dentro, o incômodo é outro. Não é sobre comida. É sobre ciúmes. Sobre proximidade. Sobre algo que ela não consegue controlar. Raça estranha. Tenta entender. Mas, vocês gostaram? Ele realmente não compreende. E isso irrita ainda mais. Feliz responde atravessado. Com indiretas. Com palavras que escondem mais do que dizem. Cada frase carrega um peso maior do que deveria. E o desconforto entre os dois só cresce. No jardim, o clima é outro, mas nem tanto. Mert e Atila conversam. O vento passa leve. Mas o assunto é pesado. Atila tenta encontrar algo positivo. Fala da casa na árvore. Do sorriso das crianças. De um pequeno alívio no meio do caos. Mert escuta, mas traz outra notícia. Eu estive com a Karsu. Atila se vira na hora. A tensão volta. E Mert continua. Ela contou tudo para Erra. O impacto é imediato. Atila se preocupa. A mente já corre para o pior. E o que ele fez? Mas Mert balança a cabeça. Calma, ele não reagiu como a gente esperava. Silêncio. Ele ficou tranquilo demais. E isso não tranquiliza ninguém. Pelo contrário, Mert desconfia. Sente que há algo por trás. Uma calma calculada. Uma estratégia. Erra nunca quis outra coisa. Separar você da Karsu. As palavras ficam no ar, pesadas. Em casa, Karsu e Irmak tentam seguir em frente. O trabalho manual ocupa as mãos e distrai a mente. Elas empacotam sabonetes. Movimentos repetitivos, quase terapêuticos. Mert chega, observa, curioso. Vocês abriram um negócio. As duas trocam um olhar leve. Explicam, convidam e ensinam. Primeiro a caixa. Depois o enchimento. O sabonete. Amarra. E a flor? Mert franze a testa. Sério, por que a flor, se vão usar o sabonete? Elas param, pensam e riem, sem resposta. Também não sabemos. Mas é assim que pedem. Um momento simples, quase leve, mas dura pouco. Mert menciona Atila. Diz que ele não está bem. Karsu muda na hora. O rosto fecha. A voz endurece. Não tem nada que eu possa fazer. Esse assunto não me interessa. Um corte seco. Sem espaço para insistência. Mert entende. Recua. E apenas se oferece. Qualquer coisa, eu ajudo. O silêncio volta. Mais pesado dessa vez. Irmak não aguenta.
A culpa aparece. Isso tudo aconteceu por minha causa. A voz falha, mas Karsu interrompe. Não. Agora é ela. A culpa muda de direção. Foi minha. Ela respira fundo, encara a própria dor. Se eu tivesse aguentado aquele casamento, se eu tivesse ouvido a tio Sim, nada disso teria acontecido. As palavras doem, mas são honestas. Por um segundo, a ideia parece real, possível, mas logo quebra. Irmak reage. As duas sabem. Não havia escolha. Erra, é insuportável. Viver ao lado dele não era vida. Mert observa tudo e tenta aliviar. Vocês entraram num grupo de terapia coletiva. A brincadeira quebra o clima. Um pouco. O suficiente. Elas respiram e decidem. Chega de culpa. Chega de olhar para trás. Vamos recomeçar. Do zero. Mais fortes. E então, quase sem perceber, a música começa. Baixinho. Depois mais alto. Os três cantam. E dançam entre caixas e sabonetes. Transformam o cansaço em um momento de união, de resistência, de família. Na feira, a realidade bate de novo. Feliz anda entre as barracas. Observa os preços. Cada número. Um choque. Ela para. Olha o feijão. Quanto tá? 100 liras. Ela solta um riso curto. Incrédulo. Sério. Faz uma pausa. E dispara. O feijão se divorciou foi. Isso é pensão alimentícia. O sarcasmo vem como defesa. Mas por dentro, é preocupação. Ela olha mais uma vez. Balança a cabeça. E desiste. Até o básico. Já virou luxo. No meio da feira, entre vozes altas e preços absurdos, Hassan surge. Como se o destino insistisse em cruzar os dois. De novo. Que coincidência. O tom dele tenta ser leve. Mas o momento não ajuda. Feliz estranha. Olha ao redor. Depois para ele. Você, fazendo compras. Quase um deboche. Afinal, aquele não era o mundo dele. Ele sempre recebia tudo em casa. Sem esforço. Sem contato com a realidade. Hassan ignora o peso por trás da pergunta. Aponta para outra barraca. Dizem que os tomates de Sanacali são melhores. Feliz corta na hora. Eu pedi sua opinião. Seca. Direta. Sem espaço. Ele tenta mudar o rumo. Menciona Ruia. Erro. Feliz perde a pouca paciência que ainda tinha. Eu tenho mais o que fazer. Já se preparando para sair. Mas ele insiste. Deixa que eu levo isso. Aponta para o carrinho. Ela recua. Não precisa. Mesmo assim, ele continua. Mostra pimentas, pepinos, qualidade, preço. Qualquer desculpa para ficar perto. E você vai na frente, eu acompanho. Ele tenta, mas não percebe que só piora. Um vendedor se aproxima. Olha os dois. Sorri com malícia. Faz um comentário. Meio brincadeira, meio provocação. O clima muda na hora. Hassan endurece. A reação vem forte demais. O vendedor se assusta. Tenta corrigir. Desculpa, achei que fosse sua esposa. Silêncio. Um segundo. E Feliz dispara. Deus me livre. Eu não sou esposa dele. Sem hesitar. Sem suavizar. A frase corta. Hassan fica imóvel por um instante. Mas logo reage. Ameaça o vendedor. Some daqui. Não arruma problema. O homem sai rápido. E o desconforto fica mais pesado do que antes. Enquanto isso, em casa, o ritmo é outro. Irmak e Mert continuam o trabalho. As mãos ocupadas. A mente tentando escapar dos problemas. Eles conversam sobre a casa. Sobre as crianças. Sobre como tudo mudou. Turkan chega. Se junta a eles. Uma tentativa de normalidade. Mas dura pouco. A campainha toca. Karsu vai atender. Sem imaginar que tudo está prestes a piorar. Ela abre a porta. Recebe um envelope. Olha. Lê. E perde a cor. O mundo para. Irmak percebe na hora.
O que foi? Turcan se aproxima. Mert também. O silêncio pesa. E então, com a voz quebrada, Karsu diz: Erra entrou com o processo. Pela guarda dos meus filhos. O choque é imediato, mas logo vira outra coisa. Raiva. Explosiva. Incontrolável. Ele me enganou. Ela lembra da falsa calma, da falsa trégua. Tudo era um jogo. Irmak tenta segurar. Tudo bem, a gente vai resolver. Vamos arrumar o melhor advogado. Mas Karsu já não escuta direito. A dor fala mais alto. Ela liga. Na hora. Sem pensar. Erra atende. E coloca no viva voz. Lali está ao lado. Ouvindo tudo. Assistindo. Quase saboreando. Karsu explode. Que tipo de homem você é? Quer tirar meus filhos de mim? A respiração falha. A voz treme. Mas a revolta continua. Do outro lado. Erra não se altera. Fio. Calculado. Eu te avisei, Karsu. Sem emoção. Te dei uma chance. Você escolheu não ouvir. Ele faz uma pausa. Deliberada. Agora, aguenta as consequências. Lali sorri. Discreta. Mas satisfeita. Erra continua. Agora mais cruel. Eu tenho provas. Cada palavra, um golpe. O histórico do Atla. O testemunho da Lali. As imagens da escola. O sequestro do seu filho. Ele não para. Você nem percebeu. O silêncio do outro lado pesa. Karsu perde o chão. Erra finaliza. A audiência já foi marcada. Aproveita esses dias com eles. Fio. Definitivo. O telefone cai. Karsu desmorona. O corpo não responde. Irmak e Mert correm. Seguram. Tentam manter ela de pé. Mas por dentro. Ela já caiu. Chega o dia. O tribunal. Fio. Silencioso. Pesado. Karsu entra. Olhos inchados. Passos inseguros. O coração disparado. Do outro lado. Erra. Impecável. Seguro. Ao lado dele. Lali. Randê. Todos com a mesma expressão. Vitória antecipada. Diante do juiz. O ataque começa. Sem piedade. Erra fala. Constrói. Distorce. Destrói. Ela se envolveu com um criminoso. A referência é clara. Atla. E o pai dele. Tem ficha criminal. Cada frase. Um julgamento. Ele aponta. Acusa. Ela colocou os filhos em risco. E então, o golpe mais forte. Meu filho foi sequestrado. Em plena luz do dia. Sob responsabilidade dela. O tribunal silencia. Karsu treme. Chora. Tenta falar. Não foi assim. Eles estão mentindo. Mas a voz não avança. O juiz interrompe. Corta. Não deixa ela terminar. E naquele instante, Karsu entende. Ela não está sendo ouvida. Ela está sendo julgada. E então, quando tudo parecia já estar pesado demais, Erra muda. De repente, assume outra postura. Controlado, seguro, quase impecável. Sou um homem responsável. Trabalho, sustento minha família. A voz firme, calculada. Ele constrói, peça por peça, a imagem perfeita, de pai ideal, de homem estável. E então, o golpe final. Randê se levanta. Todos olham. Ninguém espera. Ela respira. E declara: eu sou a esposa de Erra Oscar. Silêncio absoluto. A revelação explode. Como uma bomba no meio da sala. Karsu sente o chão desaparecer. O olhar trava. O ar falta. E a verdade aparece. Como um corte seco no tempo. O passado revela tudo. Erra, manipulando, calculando cada passo. Apressa no pedido de casamento. Sem emoção, sem amor. Só estratégia. Precisamos oficializar isso. Fio. Direto. Randê aceita. Sem entender completamente. Ou talvez, escolhendo não ver. As cenas avançam. O casamento acontece rápido demais. Sem celebração, sem alma. Só um papel assinado.
Só uma imagem construída. E erra, já pensando na audiência, não na esposa. De volta ao tribunal. O silêncio pesa como nunca. O juiz começa a falar. Cada palavra. Uma sentença anunciada. Karsu prende a respiração. O coração dispara. O medo toma conta. E então, vem o golpe final. Devido ao risco à integridade das crianças. Uma pausa. Longa demais. A guarda temporária será concedida ao pai. O mundo para. Mas não termina. Ainda piora. A mãe poderá vê-los. Uma vez a cada 15 dias. Sob supervisão. Não sobra nada. A sentença destrói tudo. Karsu não reage. Não consegue. Fica ali. Parada. Vazia. Em choque. As lágrimas começam a cair. Silenciosas. Sem controle. Ao redor. A dor se espalha. Feliz. Irmak. Também desabam. A realidade é cruel demais. Do outro lado. Erra sorri. Um sorriso discreto. Mas impossível de esconder. Vitória. Randê. Lali. Acompanham. Trocam olhares. Cumprimentos silenciosos. Como se tivessem vencido um jogo. Eles saem do tribunal. Leves. Abraçados. Quase felizes. Como se aquilo fosse uma conquista. Um troféu. Enquanto isso, Karsu ainda tenta entender se aquilo é real. No corredor, o controle acaba. A dor vira explosão. Karsu avança. Sem pensar. Ataca, erra. Com toda a força que ainda tem. Policiais intervêm. Família tenta segurar. O caos se instala. Mas erra. Usa isso. Imediatamente. Tá vendo? Ela é instável. Perigosa. Ele transforma a dor em prova contra ela. Rende. Lali. Entram na discussão. Ofensas. Gritos. O clima sai completamente do controle. E tudo só piora. Mais tarde. Em casa. O silêncio é diferente. Pesado. Definitivo. Karsu está destruída. Sentada. Olhos perdidos. Lágrimas constantes. Sinto que acabou. Arrancaram meus filhos de mim. A voz quase não sai. Tentam consolar. Dizem que ainda há chance. Recurso. Reversão. Mas ela não escuta. Só consegue pensar em uma coisa. 15 dias. 15 dias longe deles. E então, vem o momento mais difícil. O inevitável. Ela precisa contar. Respira fundo. Tenta se recompor. Mas não consegue esconder o choro. Entra no quarto. Os filhos olham. Sem entender. Eu preciso falar com vocês. A voz falha. Mas ela continua. Por um tempo. Vocês vão ter que ficar com o pai. O impacto é imediato. O quê? Vamos nos mudar. Perguntas rápidas. Confusas. Karsu fecha os olhos. E diz. Eu perdi a guarda de vocês. A frase quebra tudo. Ela tenta explicar. Fala do sequestro. Da decisão. Das consequências. Tios reage. Então é por causa do Atla. A culpa começa a surgir. Mas Karsu corta. Protege. Não é culpa de ninguém. Mesmo sabendo que todos vão carregar isso por dentro. Denis não aguenta. Começa a chorar. Desesperado. Eu não quero ir. Eu quero ficar com você. O pedido é simples. Mas impossível. E isso destrói ainda mais. Karsu tenta salvar o que pode. Mesmo quebrada. Ela tenta proteger os filhos da dor. Cria uma história. Uma ilusão. Imagina que eu viajei. Um trabalho muito longe. E a gente só vai se ver. De 15 em 15 dias. A voz treme. Mas ela insiste. É a única forma de tornar o impossível suportável. As crianças choram. Mas tentam acreditar. Tentam entrar naquele mundo inventado. Porque a verdade é dolorosa demais para aceitar. A cena se fecha. Em um abraço coletivo. Apertado. Desesperado. Quase como se aquele momento pudesse impedir o inevitável. Todos choram. Sem exceção. E no meio deles, Karsu tenta ser forte.
Mas a força já não responde. Ela só finge. Pelos filhos. No restaurante. O clima é outro. Mas a dor é a mesma. Homer entra. O olhar dele já entrega tudo. Attila e Hassan se levantam na hora. Como eles estão? A pergunta sai rápida. Carregada de medo. Homer respira fundo. Demora. Os gritos. Dá para ouvir da rua. Silêncio. Pesado. Attila fecha os punhos. A raiva vem forte. Aquele desgraçado. Hassan baixa o olhar. Não há resposta. Não há solução. Só impotência. Attila não aguenta. A culpa o consome. Isso tudo foi por minha causa. A voz falha. Ele se arrepende. De tudo. De ter se aproximado. De ter entrado na vida dela. Mas já é tarde. Nada volta. Feliz tenta cortar o clima. Precisa. Ou tudo desmorona ali mesmo. Os sabonetes. A lembrança vem como fuga. Irmak responde. Eu e Homer levamos depois. Pequeno alívio. Mas momentâneo. De volta a casa. O pesadelo ganha forma. Erra chega. Sem pressa. Sem emoção. Veio buscar os filhos. Como se fosse algo simples. Feliz aparece na porta. Bloqueia a entrada. O olhar dela. É puro confronto. Você não entra. Erra sorri de lado. Provoca. Ela que causou isso. Fio. Calculado. Se envolveu com criminoso. Não sabe ser mãe. Cada palavra. Um ataque direto. Feliz explode. Você é um homem podre. Sem coração. Foi o pior erro da vida dela. Ter tido filhos com você. O ar pesa. Erra não recua. Só ameaça. Chama a polícia. Entrega as crianças, ou piora. No quarto. O mundo é outro. Karsu está com os filhos. Tentando manter algo. Que já está se desfazendo. Vai passar rápido. 2 semanas. A gente conta os dias. Ela fala. Mas não acredita. Ninguém acredita. A porta se abre. Irmak entra. Ele chegou. O desespero explode. As crianças entram em pânico. Eu não quero ir. Não me manda. O choro toma conta. Feliz entra. Segura a dor. Como pode? Tudo bem. Vocês não estão indo para a guerra. A voz firme. Mas o olhar entrega. Vocês têm uma mãe que ama vocês. E isso não muda. Ela tenta sustentar. O que está quebrando. Eles saem do quarto. Todos chorando. Sem controle. Tilin se agarra a Karsu. Não solta. Nem por um segundo. O tempo parece parar. Mas não para. Nunca para. A despedida acontece. Cruel. Silenciosa. E barulhenta ao mesmo tempo. Dennis insiste. Eu quero ficar com você. Mas não pode. Feliz intervém. Vai com suas irmãs. Elas precisam de você. Ele obedece. Mas quebrado por dentro. No jardim. Tilsin encara o pai. Sério. 15 dias sem ver a mamãe. Erra confirma. Sem emoção. Agora vocês estão comigo. Como se fosse proteção. Mas não é. Eles entram no carro. Mas antes. Olham para trás. Choram. Gritam. Não queremos ir. A voz ecoa. Fere. Destrói. Karsu tenta ficar de pé. Mas não consegue. As pernas falham. Ela cai de joelhos. Ali mesmo. Diante de todos. Chorando. Como nunca. Na casa de Erra. O ambiente é outro. Fio. Controlado. Artificial. Lali e Randê recebem as crianças. Com sorrisos. Que não acolhem. Manipulam. Desde o primeiro instante. Erra fala. Eu sei que vocês estão tristes. Mas não há empatia. Só discurso. Não era seguro ficar com sua mãe. Cruel. Direto. Ela não é uma boa mãe. Dennis reage. Na hora. Para de mentir. A voz firme. Defendendo. Protegendo. Mesmo sendo só uma criança. Erra insiste. Puxa o passado. O sequestro. Eu evitei algo pior.
Ele se coloca como herói, como salvador, uma construção fria. E então, mais um golpe. Randê se aproxima. Sorri. Agora eu sou casada com seu pai. Uma pausa. Podem me chamar de mamãe. O choque é imediato. Tim paralisa. Sem reação. Sem entender. Erra completa. Fiz isso por vocês. Para dar uma família de verdade. E ainda ataca. Sua mãe escolheu outro caminho. A indireta é clara. Dolorosa. Randê leva as crianças para dentro. Lali observa. Comenta. Ouvi os gritos dela da rua. Erra não se abala. Pelo contrário. Quero que ela sofra. Fio. Cruel. Sem arrependimento. E ainda revela que outro plano já está em andamento. Algo que vai atingir Karsu. Novamente. Enquanto isso, na casa de Feliz, o silêncio volta. Mas agora, é ainda mais pesado, mais vazio, mais cruel. Porque dessa vez, falta algo que não pode ser substituído. Karsu não consegue parar. O choro vem, sem pausa, sem controle, como se cada lágrima carregasse um pedaço dela. Feliz observa, sente, mas entende. Há dores que ninguém pode dividir. Ela se afasta, deixa Karsu sozinha, com a própria dor. Turcan percebe. Não insiste. Prefere sair. Dá espaço. E Pé vai com ela. O ambiente fica mais vazio, mais silencioso, mais pesado. Irmak fala baixo, quase para si mesma. Depois de tudo isso, talvez seja melhor não ter filhos. A frase não é fria. É medo. É o reflexo do que ela acabou de presenciar. Um amor capaz de destruir quem sente. Attila continua preso. Na culpa. Afundado. Foi tudo por minha causa. Ele repete. Como se precisasse se punir. Todos vão me odiar. Para sempre. A dor dele não encontra saída. Hassan não aguenta mais ouvir. Interrompe. Com firmeza. Chega. O olhar é direto. Sério. Você não é o culpado disso tudo. Attila tenta responder, mas ele continua. Seu único erro foi amar demais. As palavras saem carregadas, sinceras, e pesam. Hassan respira fundo. Mais calmo agora. Todo mundo erra. E é assim que a gente aprende. Ele tenta puxar o filho de volta, tirá-lo daquele abismo. Nem que seja um pouco. Mais tarde, Irmak e Homer saem para trabalhar. Levam os sabonetes. A última esperança de algum dinheiro. Mas ao chegar, algo está errado. O lugar, fechado. Sem movimento. Sem sinal de vida. Eles se entreolham. Confusos. Um vizinho se aproxima. E destrói tudo. Aquilo ali. Tá fechado faz tempo. Vocês também caíram. Outras pessoas aparecem. Com caixas iguais. Mesma história. Mesmo golpe. Irmak sente o chão sumir. O pouco que restava. Foi embora. Dinheiro perdido. Confiança quebrada. E mais uma dor. Em um momento que já era insuportável. No quarto das crianças. O silêncio machuca. Karsu entra devagar. Como se tivesse medo do vazio. Ela pega um desenho. De Dennis. As mãos tremem. O olhar fica preso ali. Depois, vai para as camas. Arrumadas. Vazias. Sem vida. Ela não aguenta. Se deita na cama de Tilsin. Abraça o travesseiro. E desaba. De novo. Como se nunca tivesse parado. Em outro lugar, Mert e Attila também não encontram paz. A revolta domina. Ele é um covarde. Mert dispara. Sem filtro. Attila escuta, mas não reage. Prefere o silêncio. A dor. A culpa. Na casa de Feliz. Mais uma notícia chega. O golpe dos sabonetes. Irmak se desespera, mas decide esconder. Karsu já perdeu demais. Não pode perder mais isso também. Pelo menos, não agora. A noite cai, mas não traz descanso. Karsu não dorme. Não consegue. Os pensamentos não param. A dor não deixa. E então,
Ela decide. Precisa falar com Atila. Precisa tirar isso de dentro. Contra tudo. Contra todos. Ela vai. Chega em silêncio. Entra. E quando o vê, não segura mais. Tudo explode. Eu queria te machucar. A frase sai crua. Dolorosa. Honesta. Porque eu perdi meus filhos. E eu achei que foi por sua causa. Atila não se defende. Não tenta fugir. Aceita. Foi culpa minha. Ele assume. Sem resistência. Karsu continua. Agora mais fundo. Eu acreditei no amor. A voz falha. E olha onde isso me trouxe. Ela respira. Com dificuldade. Se você tivesse ficado com Alali, nada disso teria acontecido. A dor vira arrependimento. Atila tenta explicar. Eu não consegui deixar o passado. Mas promete. Eu não vou deixar ninguém machucar vocês. Ele tenta, mas já não alcança. Karsu balança a cabeça. Destruída. Cansada. Eu não consigo mais. Nem olhar. Nem sentir. Nem lutar. E então, o pedido final. Simples. Devastador. Vai embora. Uma pausa. Para sempre. Atila segura. Como pode? Mas os olhos entregam. Ela vira. Sai. Sem olhar para trás. A porta fecha. E ele desmorona. Sozinho. Sem ninguém. Chorando. Como nunca. Na casa de Erra. As crianças também sofrem. Em silêncio. Ou em lágrimas escondidas. Denis não consegue aceitar. O que se a gente nunca mais ver a mamãe? O medo é real. Cruel. Mas há uma tentativa de esperança. Mesmo frágil. Mesmo quebrada. Porque no fundo, eles sabem. Ela nunca abandonaria. O clima pesa ainda mais. Quando Erra aparece. Frio. Distante. Sem qualquer cuidado com as palavras. Vocês não têm mais mãe. A frase cai. Seca. Cruel. Definitiva. As crianças congelam. Sem entender. Ou talvez entendendo demais. Ele continua. Vocês só vão vê-la. De 15 em 15 dias. Como se fosse algo normal. Como se não estivesse destruindo tudo. Mas ele não para. Tenta dourar a dor. Vamos nos mudar. Uma casa nova. Com piscina. Luxo. Conforto. Promessas vazias. Na cabeça dele. Isso resolve. Isso substitui. Mas não substitui. Tio Senin reage. Sem hesitar. Eu só quero minha mãe. Simples. Direto. Inquestionável. Erra insiste. Quase irritado. Com o tempo. Vocês vão esquecer. Mas ele não percebe. Ou finge não perceber. Que amor de mãe. Não se apaga assim. Enquanto isso. Longe dali. Karsu tenta se convencer. Precisa. Eu fiz o certo. Afastei o Atila. A voz é interna. Mas não firme. Ela tenta acreditar. Que sem distrações. Vai conseguir lutar. Mas o vazio continua. Em casa. Irmak observa feliz. Algo mudou. Você brigou com a turca? A pergunta vem cautelosa. Feliz suspira. Não. Mas o incômodo existe. Ela admite. Tenho medo. De que ela peça dinheiro de novo. Não é raiva. É cansaço. Irmak e Karsu tentam acalmar. Não pensa nisso agora. Já tem coisa demais acontecendo. Depois, o silêncio toma conta. Feliz decide se deitar. Precisa descansar. Mas antes, olha para Karsu. Você também precisa dormir. Um conselho, que não será seguido. Porque Karsu volta. Para o mesmo lugar. A dor. A ausência. O vazio dos filhos. Sozinha. No quarto. Feliz se encara. No espelho. E vê o tempo. O peso. O desgaste. Tudo acumulado. Cada problema. Marcado no rosto. Ela respira. E lembra. Sardar. Talvez. Uma forma de se reconstruir. Nem que seja por fora. No dia seguinte. Elas vão. Karsu. Feliz. Irmak. Até a casa de Erra.
Uma esperança. Pequena, mas necessária. A porta abre. Lali, com um sorriso, que não acolhe, provoca. Karsu tenta entrar, mas é impedida. Vocês chegaram tarde. A frase vem com deboche. Ele já se mudou. O chão some de novo. Pra onde? Karsu exige. Desesperada. Feliz tenta apelar. Pelo menos diz onde eles estão. Mas Lali não cede. Pelo contrário, aumenta o tom. Você devia ter pensado nisso antes. Insinua, julga, ataca. Karsu perde o controle. Patética. A palavra sai. Direta. Você vive de ciúmes. Lali não recua. Eu chamo a polícia. E fecha a porta. Na cara delas. Sem mais nada. Sem resposta. Sem saída. Na nova casa. O cenário é outro. Grande. Luxuoso. Impecável. Tilsin observa. É ainda mais bonita. A surpresa é real. Erra aproveita. Eu faço tudo por vocês. Promessas. Cada um vai ter seu quarto. As crianças tentam reagir. Dizem que gostaram. Mas nem todos. Dennis não. Ele só pensa em uma coisa. A mãe. Erra continua. Vocês vão mudar de escola. Uma melhor. Tilsin se anima. Mas Dennis resiste. Eu não quero sair. Eu tenho amigos. O conflito começa. Pequeno. Mas real. Erra se irrita. Mimados. Ele corta. Sem ouvir. O telefone toca. Karsu. Erra vê. Ignora. Sem pensar duas vezes. Randê observa. Revira os olhos. Desprezo puro. Do outro lado. Karsu sente. A rejeição. O silêncio. A ausência. E decide. Não dá mais para esperar. Ela vai até a escola. Talvez lá consiga vê-los. Feliz apoia. Fala com a diretora. Explica tudo. Uma tentativa. Uma chance. Mert aparece. Quer ajudar, mas erra ao momento. Karsu percebe. Corta. Não quer ouvir sobre Attila. Não agora. Ela revela. Ele levou as crianças. A dor ainda viva. Eu vou atrás deles. Mert se oferece. Eu vou com você. Mas ela recusa. Precisa ir sozinha. Precisa enfrentar isso. Enquanto isso, Irmak desaba. Conta tudo a Mert. O golpe. O dinheiro perdido. Mais uma queda. Mais uma dificuldade. Ela se sente perdida. Sem saída. Mert escuta. Pensa. E oferece. Vem trabalhar comigo. Simples. Direto. Na casa de shows. Recepção. Organização. Uma oportunidade. Talvez. Um novo começo. Mesmo em meio ao caos. Feliz tenta puxar a filha de volta. Nem que seja um pouco. Você precisa tentar. A voz firme, mas cheia de cuidado. Mert entra na brincadeira. Provoca. Fala do pai. Fala dela. Mistura tudo com humor. Feliz finge irritação. Olha, não me testa. Mas o sorriso escapa. Mesmo cansada. Mesmo quebrada. Aquele pequeno momento. Alivia. E quando Mert completa. Eu sempre vou estar do seu lado. Ela não responde. Mas sente. No restaurante. O clima volta a pesar. Homer chega. E traz mais notícia ruim. Ele se mudou. Levou as crianças. Uma pausa. E ainda teve o golpe dos sabonetes. O silêncio se instala. Attila absorve tudo. E explode por dentro. Nada dá certo. Nada. Para quem ele ama. Tudo desmorona. A raiva vem. Forte. Contra-erra. Contra tudo. Mas ele segura. Respira. Decide agir diferente. Eu vou falar com ele. Sem ameaça. Sem violência. Porque qualquer erro agora pode piorar tudo. Principalmente para Karsu. Enquanto isso, Karsu corre contra o tempo. Vai até a escola. A esperança ainda existe. Mesmo frágil. Mesmo ferida. Mas para na porta. Barrada. Você não pode entrar.
A diretora aparece. Formal. Distante. Recebemos uma ordem judicial. Cada palavra. Fecha mais uma porta. Karsu implora. 5 minutos. Só 5. A voz quebrada. Você não tem coração. O desespero toma conta. Mas não adianta. E então, um instante. Um milagre pequeno. Na janela. Tio Sim. Denis. Eles aparecem. Veem a mãe. Os olhos brilham. De dor. De amor. De saudade. Karsu levanta o rosto. Chora. Eu amo vocês. Grita. Sem vergonha. Sem medo. Eles respondem. Com as mãos. Corações no ar. Um gesto simples. Mas gigante. E então. Acaba. A professora puxa. Leva as crianças. Afasta. A janela fica vazia. E Karsu. Fica sozinha. De novo. Em outro lugar. Mert tenta consertar o que pode. Irmak precisa de ajuda. Ele insiste. Negocia. Convence. Ela consegue. Confia. Brinca. Provoca. Até arrancar um sim. 1 mês. Teste. Mas é uma chance. Irmak não segura. Abraça Mert. Forte. Grata. Pela primeira luz. Em meio ao caos. Mas Karsu. Continua caindo. Liga para a creche. Mais uma tentativa. Mais uma porta fechada. Você não pode entrar. Outra vez. Outra rejeição. E como se não bastasse. O telefone toca. Cobrança. Dinheiro. Pressão. Ela respira fundo. Promete resolver. Mas nem sabe como. Quando desliga. O peso vem inteiro. Feliz também luta. Do jeito dela. Vai até a clínica. Sem horário. Sem aviso. Só necessidade. Sardar aparece. Exagerado. Brincalhão. Fala de estética. De rejuvenescimento. Como se fosse solução. Mas Feliz corta. Direto. Eu quero trabalhar. Sem rodeios. Sem orgulho. Ela explica. Mostra. Se oferece. Mesmo tentando esconder. O desespero está ali. Sardar percebe. E cede. Eu te ajudo. Simples assim. E naquele momento. Isso já basta. No restaurante. Outra cena improvável. Julia aparece. Agradece. Sorri demais. E entrega. Um presente estranho. 2 periquitos. Para fortalecer o vínculo. Hassan trava. Não entende. Não reage. Ela vai embora. Leve. Insinuante. E ele fica. Com os pássaros. E sem saber o que fazer. Mas Karsu não para. Ela vai atrás. Agora. Direto na fonte. Empresa de erra. Logo na entrada. O desconforto é visível. Sou ex-esposa dele. O ambiente muda. Olhares. Sussurros. Erra aparece. Fio. Imediato. Manda ela sair. Sem diálogo. Sem respeito. Mas Karsu não recua. Eu não saio. A voz firme. Mesmo tremendo por dentro. Ele ameaça. Polícia. Segurança. Mas percebe. Ela não vai embora. Então. Cede. Deixa entrar. Na sala. A porta se fecha. E Karsu explode. Sem filtro. Sem medo. Você passou de todos os limites. A respiração acelerada. A dor virando raiva. Ela joga tudo. A escola. A creche. O desaparecimento. O silêncio. Você sumiu com meus filhos. A voz ecoa. Carregada. Viva. E ali. Frente a frente. Não é mais só uma briga. É uma guerra. Karsu não aguenta mais. O limite. Acabou. Eu quero ver meus filhos. A voz sai rasgada. Desesperada. Sem qualquer filtro. Erra nem se abala. Frio. Como sempre. Se acostuma. Simples assim. Como se fosse fácil. Como se não estivesse destruindo uma mãe. E ele continua. Sem piedade. Você é um perigo. Por causa daquele mafioso. Ele insiste. Reforça. Ataca exatamente onde dói. Como se quisesse apagar tudo o que ela foi.
Karsu treme. De raiva. De dor. Mas responde. Eu sempre fui honesta com você. A voz firme, mesmo quebrada. E você me traiu. Por trás. Cada palavra. Carregada de verdade. Mas Erra não para. Você nunca foi uma boa mãe. E aí? Tudo rompe. O tapa vem. Forte. Seco. Ecoa na sala. Por um segundo. O tempo congela. Erra vira o rosto. Respira. O olhar muda. Agora, é ódio puro. Some daqui. A ordem sai baixa. Mas perigosa. Antes que eu mande te tirar a força. Karsu encara. Sem recuar. Mesmo destruída. Ela ainda tem algo. Eu vou recuperar meus filhos. Promessa. Juramento. Última força que resta. Erra responde. Sem hesitar. Nunca. Fio. Definitivo. No restaurante. O clima muda completamente. Mas de um jeito estranho. Hassan encara os periquitos. Ainda sem entender. O que fazer com aquilo? Dilaver não se segura. Cai na gargalhada. Agora você tem que conversar com eles. Para criar vínculo. Hassan perde a paciência. Entrega logo. Fica com isso. Mas ainda observa. Analisa. E comenta. A fêmea manda em tudo. Vive bicando o macho. Um sorriso surge. Raro. Essa aqui é a feliz. E esse, sou eu. Brinca. Mas com fundo de verdade. Logo depois. O humor acaba. Ele volta ao foco. Sério. Descobre onde ele está. Ordem direta. Precisa agir. Em casa. Irmak e Feliz tentam respirar. Algo positivo. Finalmente. Conseguimos trabalho. Pequena vitória. Mas importante. Irmak traz outra ideia. Tem um aplicativo. Para vender coisas. Uma saída. Talvez. Feliz hesita. Medo. Outro golpe. Outra queda. Mas Irmak insiste. Dessa vez é seguro. Elas começam. Separar roupas. Bolsas. Sapatos. Tentando transformar perdas em alguma esperança. No restaurante. Hassan recebe visita. Zenar. Educada. Simples. Quer um casamento modesto. Barato. Mas digno. Ele escuta. Observa. E quando descobre que ela conhece Feliz, algo muda. O interesse cresce. Ele aceita. Sem pensar muito. Talvez. Uma chance de se aproximar. De novo. Em outro lugar. Atila recebe notícia. O endereço. Finalmente. Dilaver conseguiu. O clima pesa. Serde avisa. Você pode perder o controle. Mas Atila nega. Eu só quero conversar. Ele precisa resolver. Precisa limpar o nome dela. Eu não faço mais parte da vida dela. Ele afirma. Mesmo doendo. Mesmo sendo mentira. Ou talvez não mais. Mas há um limite. Ele sabe. Se ele passar. Eu não prometo ficar calado. Mais tarde. Na nova casa. Erra tenta. Força uma normalidade. O que vocês querem fazer? Mas ninguém responde. Denis. Tilsin. Apagados. Sem vontade. Eles contam. A mamãe foi na escola. A voz baixa. Cheia de saudade. Erra corta. Ela só vai ver vocês nos dias certos. Fio. Distante. A campainha toca. Ele abre. E congela. Atila. Na porta. O medo aparece. Rápido. Disfarçado. Mas visível. Eu só quero conversar. Atila levanta as mãos. Sem ameaça. Sem agressão. Foi culpa minha. Ele assume tudo. Sem fugir. Ela não tem culpa. A voz firme. Verdadeira. Erra récua. Mas não aceita. Chama a polícia. Ordena. Para Randê. Atila insiste. Eu não vou mais me aproximar dela. Uma promessa difícil. Mas não desconta nas crianças. Quase um pedido. Então. Denis vê. Corre. Instintivo. Atila. Mas não chega. É segurado. Impedido.
Tio-Sim ajuda. Segura o irmão. E grita. Vai embora. A voz confusa. Dividida. Entre medo e dor. Erra aproveita. Na hora. Manipula. Tá vendo? Ela mandou ele aqui. O namoradinho mafioso. Mais veneno. Mais distorção. A porta começa a fechar. Mas antes, Atila olha direto para Denis e sorri, triste, silencioso. Erra cospe a última palavra, repugnante. E fecha, com força, do lado de fora. Atila fica, parado, sozinho, sabendo que acabou de perder mais um pedaço dela. Denis não aceita, nem por um segundo. Ele é uma boa pessoa. A defesa vem imediata, instintiva, do coração, mas não encontra apoio. Tio-Sim. E erra. Nega. Sem espaço. Sem dúvida. Erra e encerra. Chega disso. Fio. Autoritário. Ele vira para Randê. Leva eles. Sem olhar. Sem carinho. Só comando. As crianças sobem. Mas deixam para trás. Um silêncio pesado. Em casa, Karsu não aguenta mais. Desaba, no colo de Feliz, como uma criança. Sem força, sem defesa. Eu não sei até quando vou aguentar. A confissão sai, baixa, quase quebrando no meio. Irmak se aproxima. Segura a irmã. Tenta ser forte por ela. Feliz não deixa passar. Aquele homem vai pagar. A voz firme, cheia de revolta. Ela acredita. Precisa acreditar. E então, tentam mudar o rumo. Mesmo que por pouco. Conseguimos trabalho. A notícia vem como luz. Pequena, mas real. Karsu reage. Um sorriso leve. Quase esquecido. Mas ele some rápido. A realidade volta. A dívida. As bolsas. A pressão. Ela respira fundo. Eu vou vender. Decisão direta. Mesmo cansada. Mesmo destruída. Feliz entra na ideia. Vamos tirar fotos. Organizar. Anunciar. Criar uma chance. E assim, no meio da dor, elas tentam reconstruir, peça por peça. Em outro canto, Ipé observa a turca. Percebe. O peso. A distância. Vai falar com ela. Incentiva. Sem rodeios. Turcan resiste. Orgulho. Teimosia. Mas cede. Sinto falta dela. Admite. Baixo. Mas verdadeiro. Ela vai. Bate a porta. E o clima muda. Karsu vê. E já prepara o terreno. Seja educada. Quase um aviso. Turcan entra. Tenta normalidade. Novidades. Mas não há leveza. Nunca há. Karsu responde. Ele levou as crianças. A dor volta. Instantânea. Feliz completa. Eu consegui um emprego. Uma notícia boa. Turcan reage. Fica feliz. De verdade. Mas o clima ainda é estranho. O silêncio incomoda. Pesa. E então, vem a pressão. Se abracem logo. Karsu e Pé não deixam escapar. As duas negam. Não estamos brigadas. Mas ninguém acredita. E então, o momento chega. Devagar, relutante. Feliz abre os braços. Turcan hesita. Mas vai. O abraço acontece. Forte. Verdadeiro. E ali, algo se quebra. Ou se reconstrói. Foi um mal-entendido. Turcan explica. Emocionada. Feliz cede. O orgulho cai. E pela primeira vez, em muito tempo, a paz. Ipé aproveita. Anima o ambiente. Vamos trabalhar. E transforma o momento. Fotos. Roupas. Bolsas. Sapatos. Tentando criar algo novo. Mas longe dali. O problema cresce. Atila ainda carrega tudo. A revolta. A culpa. A dor. Ele desabafa. Sevde escuta. Mas não consegue conter o que vem. A polícia chega. Na porta. Direta. Sem aviso. Você precisa nos acompanhar. Denúncia.
Depoimento. Mais um golpe. Na casa de shows. Irmak tenta seguir. Trabalha. Se movimenta. Distrai a mente. Mert observa. Orgulhoso. Entrega cartões. Divulga tudo. Ela ri. Cartão. Isso é antigo. Mas ele insiste. O importante é circular. Fazer o nome aparecer. Irmak vai. Distribui. Observa o ambiente. E então, uma cena chama atenção. Um homem. Kiva. Falando de amor. De futuro. De família. Palavras bonitas. Perfeitas demais. Irmak hesita. Entre admirar ou desconfiar. Ela deixa o cartão. Discreta. Sem interferir. Mas segundos depois, tudo muda. O telefone toca. E o homem muda junto. Outra voz. Outro tom. Outra verdade. Saudades. Estou com amigos. Mentira. Clara. Irmak percebe. Na hora. O olhar muda. Desprezo. Silencioso. Mas forte. Kivan nota. Se aproxima. Tem algum problema? Ela não responde. Só encara. Ele ri. E vai embora. Como se fosse nada. Enquanto isso, Attila sai da delegacia. Mais cansado. Mais pesado. Hassan está lá. Esperando. Sem julgamento. Sem pressão. Só presença. Vamos jantar. Simples. Necessário. Eles entram no carro. E seguem. Em silêncio. Porque às vezes, não há palavras suficientes. Mais tarde, Mert pausa o show. Vai até Irmak. Quer saber. Quer ouvir. Ela elogia. O trabalho. Conta dos cartões. Pequenas conquistas. Mas o assunto volta. Sempre volta. Caço. A dor dela. A ausência dos filhos. E naquele momento, mesmo cercados de música, luz e movimento, o que pesa é o silêncio daquilo que ela perdeu. Mert fala, mas fala baixo, quase como se não quisesse machucar mais. Ele ainda ama ela. Simples, direto, mas pesado. Irmak escuta e responde, com uma verdade ainda mais dura. Quando são os filhos, não sobra espaço para mais nada. O olhar distante. Ela entende. Porque viu. Porque sentiu. O silêncio entre eles. Não é vazio. É cheio de compreensão. Os dois sabem. O amor existia. Forte. Real. Mas não resistiu. Não há dor. Não ao caos. Não às perdas. Em outro lugar, Attila abre o coração. Sem reservas. Eu tentei conversar. Sem briga. Sem ameaça. Mas a frustração vem logo depois. Ele entrou em pânico. Chamou a polícia. Hassan escuta. Sem surpresa. Quase com desprezo. Você falou com um homem pequeno. A frase sai firme. Ele não entende paz. Para Hassan, não houve erro. Houve perda de tempo. E então, vem o conselho. Pesado. Difícil. Às vezes. Amar é deixar ir. Attila sente. A frase fica. Ecoa. Machuca. Mas faz sentido. Ele respira fundo. Aceita. Mesmo sem querer aceitar. Eu preciso ter paciência. Aceitar a dor. Cada palavra. Um esforço. Hassan tenta aliviar. Você é jovem. Ainda tem uma vida inteira. Mas nem ele acredita totalmente. Porque vê o mal vencendo. Mais uma vez. Ele lembra de quando tudo era diferente. De quando Karsu sorria. De quando havia paz. E isso dói ainda mais. Mesmo assim, ele promete. Um dia, você vai receber o amor que merece. Uma esperança. Mesmo pequena. Mas Attila já decidiu. Dentro dele. Acabou. Se eu ficar perto, ela nunca vai ter paz. E então, a escolha. Silenciosa. Pesada. Ir embora. Hassan entende. Não impede. Porque no fundo, sabe que talvez seja necessário. Attila vai além. Fecha o café. Sugere. Uma pausa. Um corte.
Mas antes, um pedido importante. Cuida do Mert. A voz muda, mais suave, mais humana. O clima muda, pesado, profundo. O nome de Mert sempre carrega algo. Hassan sente, mas não foge. Atila encara e diz: você ama ele. Sem rodeios, sem medo. E então, a revelação, a mais dura. Você já pensou? Por que eu fui escolhido? A pergunta corta, direta. Atila tenta entender, para me tornar frio. Mas não era isso. Hassan olha, firme. Só você não faria. Silêncio, pesado, verdadeiro. Eu sabia que você não conseguiria. E ali, tudo muda. Atila entende, sente, um sorriso leve, quase imperceptível, mas sincero. Ele levanta o copo, respira e faz o último pedido. Não abandona ele. Mert precisa de você. E naquele momento, fica claro o tamanho do coração dele. Mesmo quebrado, ainda pensa nos outros. Na casa de Erra, o clima é outro, mais frio, mais vazio. Hande sorri, satisfeita. Finalmente, esposa. Finalmente, reconhecida. Erra comenta. Denis ainda gosta dele. Um incômodo, um problema. Vai ver como ele está. Ordem disfarçada. Hande sobe, leve, quase feliz. Mas o quarto é outro mundo. Denis se mexe, inquieto, preso em um pesadelo. Mamãe. Ele chama, dormindo, sofrendo. Hande observa, mas não sente, não acolhe. E então, percebe, a cama molhada, o constrangimento, a fragilidade. Mas não há cuidado, só nojo, só frieza. Ela cobre, esconde, e vai embora. Deixa ele ali, sozinho, sem proteção, sem carinho. Na sala, ela volta diferente, provoca, se aproxima de Erra. Olhares, intenção, desejo. Enquanto isso, no quarto, Denis continua, pequeno, fragilizado, abandonado, do lado de fora. A noite cai, e com ela, mais um encontro. Atila passa, sem intenção, mas vê Cassio na varanda, parada, quebrada. Os dois se encaram, sem palavras, sem movimento. Tudo está ali, o amor, a dor, a despedida. E pela última vez, eles se olham, sabendo que não há mais volta.